Pessoal, boa noite a todos. Então, continuando nossa aula de refração, nós vamos falar agora sobre os dióptros planos, certo? Então, vamos lá. Bom, o que vem a ser um dióptro? Para quem não se lembra, gente, dióptro é um conjunto formado por dois meios homogêneos e transparentes, separados por uma superfície, certo? Se a superfície for plana, então o dióptro será chamado de dióptro plano, beleza? Então, um ótimo exemplo é a água de uma piscina, por exemplo. Então, você tem aqui o ar, a água e uma superfície S, que no caso é a superfície da água, né? Separando os dois meios homogêneos e transparentes. Então, esse conjunto aqui é um dióptro. Como a superfície da água está plana, então esse aqui é um dióptro plano, certo? O dióptro plano é o conjunto formado por dois meios homogêneos e transparentes, separados por uma superfície plana. A superfície, ela é chamada de superfície dióptrica, certo? Então, ali no caso, a superfície da água é a superfície dióptrica. Bom, e vamos lá. O que a gente tem que saber sobre o dióptro plano? É o seguinte. Gente, vamos supor a seguinte situação. Você tem uma moeda lá no fundo da piscina, certo? E você vai olhar. Você quer ver a moeda que está lá no fundo da piscina, beleza? Então, vamos lá. Como é que fica o desenho? Bom, então aqui está o objeto, que é a moeda, certo? Aí a moeda, ela vai enviar um raio de luz. Aqui, ó. Lá no ponto de incidência, nós vamos traçar a reta normal, que é aquela que forma 90 graus com a superfície. A luz, gente, ela está indo da água para o ar, não é isso? Ela está indo do mais para o menos. Do mais para o menos, o que a luz faz? Ela afasta, não é isso? Ela afasta. Mais dinheiro, menos dinheiro, as pessoas se afastam de você, não é isso? Beleza. Agora, para formar a imagem, eu preciso de outro raio. Aí eu não sou besta, eu vou desenhar o raio de luz mais fácil que tem. O raio de luz mais fácil que tem é o perpendicular. Toda vez que a luz incidir perpendicularmente à superfície, ela seguirá sem desvio, não é isso? Tá? Então, aí. Aqui estão, então, os dois raios, certo? Pessoal, os raios refratados se encontram? Não. Você percebe que os raios refratados não vão se encontrar. Aí, quando é assim, eu não terei imagem real, não é isso? Mas eu tenho a possibilidade de prolongar os raios. Se você prolongar esse raio refratado aqui, ó, ele vai dar em cima do próprio incidente, não é isso? Certo? Se você prolongar o outro raio refratado, os prolongamentos vão se encontrar bem aqui, né? Então lá está a imagem. Lá está a imagem, bem no encontro dos prolongamentos, desse aqui e desse outro refratado aqui, certo? Essa é uma imagem virtual, certo? Pois ela é formada por prolongamento de raio de luz, tá? Certo? Aí eu tenho uma observação importantíssima a fazer, que é a seguinte. Você percebe que essa imagem, ela foi formada mais próxima do olho. Ela está mais próxima de você do que o objeto original, né? O dióptro plano, ele tem essa propriedade da chamada elevação aparente da imagem. Então, ele forma a imagem acima do objeto, certo? Nesse caso em que eu estou no ar e o objeto está dentro da água, formá-la acima faz com que eu a veja mais perto de mim, né? Então, vem aquela pergunta clássica, né, gente? É aquela clássica do índio, né? O índio vai pescar. Onde ele deve mirar a sua lança? Onde ele vê o peixe? Mais para cima ou mais para baixo? A resposta é mais para baixo, porque onde ele vê o peixe não é a posição real. Gente, ele vê a imagem. O que nós vemos é a imagem, certo? E a imagem não corresponde à posição real do peixe. O peixe, na verdade, ele está mais embaixo, certo? O peixe está mais embaixo. Então, ele deve mirar mais para baixo
para cercar o peixe. Tá? A imagem ela sofre uma elevação aparente. Eu vejo a imagem, então, acima, certo? Na verdade, o peixe está mais embaixo. Deixa eu falar um negócio para vocês. Se a imagem está mais próxima de mim do que o objeto verdadeiro, pessoal, quando o negócio aproxima de mim, o ângulo visual aumenta, né? Então, eu vou ver o peixe um pouquinho maior do que o tamanho real dele, certo? Porque como aproximou, aumenta o ângulo visual. Nós vimos isso lá em espelhos planos, né? Aí, aumentando o ângulo visual, eu vou ver o cara um pouco maior do que a realidade, certo? Agora, e o caso contrário? Imagine você dentro d'água agora, por exemplo, observando um passarinho. Aí vamos lá, gente. Primeiro raio de luz. Aqui, ó. Pega um raio qualquer. Aqui o passarinho vai enviar um raio de luz. Aí lá no ponto de incidência, você vai traçar a reta normal, não é isso? É aquela que forma 90 graus com a superfície. Gente, a luz ela está indo do ar para a água, né? Ela está indo do menos para o mais, não é isso? Do menos para o mais, o que a luz faz? Ela aproxima da normal, não é isso? Do menos para o mais, a luz aproxima da normal. Para formar a imagem, eu preciso de outro raio. Qual que é o outro raio que a gente pega mesmo? É aquele que incide perpendicularmente, não é isso? O raio que incide perpendicularmente, que esse é o mais fácil que tem para desenhar, certo? Todo raio de luz que incide perpendicularmente faz o quê? Segue reto sem desvio. Bom, então, lá no desenho, vamos ver como é que fica. Então, aqui está o raio de luz, ele aproximou, né? Porque foi do menos para o mais. Aqui está outro raio, seguiu reto, porque incidiu perpendicularmente. Os raios refratados não vão se encontrar. Então, a gente não vai ter imagem real, né? Quando é assim, eu prolongo. Pessoal, se eu prolongar os raios, lá, ó, os prolongamentos vão se encontrar lá em cima. Então, lá estará a imagem, certo? Tudo bem? Novamente, olha só o que aconteceu. Novamente, olha só o que aconteceu. Ocorreu uma elevação aparente. Então, de novo, a imagem está acima do objeto. Entretanto, nesse caso aqui, a elevação aparente fez com que a imagem ficasse mais distante de mim, certo? A imagem ficasse mais distante. Então, por exemplo, se eu estiver dentro d'água observando um passarinho, eu vou ver o passarinho mais longe do que é a realidade. O passarinho, na verdade, gente, que é o objeto, ele está mais próximo de mim do que eu imagino, tá bom? Tá? Outra coisa, uma observação. Gente, e se eu me afastar? E se eu me afastar indo para trás? O que vai acontecer com a imagem? Então, por exemplo, eu estou olhando para a moeda dentro da piscina, né? Olhando aqui, ó, bem próximo, quase na vertical. Aí eu começo a me afastar. O que vai acontecer com a imagem da moeda? Ela vai continuar na mesma posição que eu via antes? Ela vai mais para cima ou ela vai mais para o fundo? Então, vamos lá, vamos ver. Ó, vamos supor que você se afaste e os seus olhos agora encontrem-se bem aqui, ó, certo? Os seus olhos estarão bem aqui. Você concorda comigo que para o raio de luz chegar aos seus olhos, ele vai ter que vir mais afastado aqui, né? Certinho? Gente, percebam que o ângulo de incidência aumentou, não foi? O ângulo de incidência antes era esse pequenininho aqui, e agora é esse maior, né? E se o ângulo de incidência aumenta, o que o ângulo de refração tem que fazer? Aumentar também. O ângulo de refração tem que aumentar também. Porque a luz está indo do mais para o menos. No meu caso aqui ficou meio sutil. Espera só um pouquinho que eu tenho que arrumar esse desenho. Então, deixa eu arrumar aqui para ficar melhor, para ficar mais nítido. Para ajustar aqui. Então, é o seguinte. O que acontecerá, então, se eu afastar-me, se eu me afastar aqui, né?
Vou colocar o olho na mesma linha, né, gente? Que ali eu não só afastei, como eu agachei, né? Não é isso que eu queria. Então, aqui, ó, cara, o que vai acontecer se eu me afastar daquela posição? Se eu for mais para trás, o raio de luz, então, ele vai ter que se afastar mais para poder chegar até os meus olhos, né? Não é isso? E aí, se você traçar o prolongamento do raio refratado, o prolongamento, meu desenho está péssimo, né? Mas eu acho que a ideia deu para entender. Se você se afastar, para que a luz chegue aos seus olhos, ela vai ter que desviar mais, não é isso? E, consequentemente, desviando mais, o prolongamento sobe, fazendo com que a imagem seja formada mais próxima da superfície, certo? Então, quanto mais afastado eu estiver, mais próxima da superfície a imagem fica, tudo bem? A imagem ficará. Tá? Bom, então tá bom. O que o vestibular pergunta sobre dióptero plano? Primeiro, foi o que a gente discutiu, né? O negócio de onde você vê a imagem, né? Ah, o índio pescando, onde que ele tem que mirar a lança, não sei o quê, certo? A outra pergunta que o vestibular faz é sobre desculpa, a distância da imagem até a superfície, que nós chamamos de profundidade aparente. Então, essas são as duas perguntas que aparecem, tá? A do desenho e agora o cálculo. Vamos lá, gente. Eu vou chamar a distância do objeto até a superfície de P, tudo bem? P é a profundidade real, tá? Eu vou chamar a distância da imagem até a superfície de P'. P' é a profundidade aparente, tá bom? Certo? Aí, olha só. Aqui vem um raio de luz, né? Aqui vem um raio de luz. Bateu, refratou, afastando, né? Porque está indo do mais para o menos, não é isso? Bom, aqui está o ângulo de incidência, aqui está o ângulo de refração, certo? Se esse cara é o I, gente, aqui também é o I. Opa, peraí, deixa eu falar do outro, né? Aqui está o outro raio, né? Incidiu perpendicularmente, segue sem desvio. Aí, se você prolongar os raios refratados, os prolongamentos se encontram bem ali e lá está a imagem, né? Esse aqui foi o desenho que nós tínhamos visto, né? Bom, se esse cara é o I, aqui também é o I, porque eles são alternos internos, né? Se esse cara é o R, aqui também é R, pois eles são correspondentes. Eu vou chamar essa distância entre o raio refratado ali e a reta normal do outro de X, tá bom? E aqui eu formei, então, dois triângulos retângulos. O que vai da imagem até a superfície, ok? E o que vai do objeto à superfície, tá? Aqui. Beleza? Aí vamos lá. Fazendo a tangente de I. Quem que vai ser a tangente de I, gente? A tangente de I vai ser cateto oposto X sobre o cateto adjacente P, não é isso? Ah, e a tangente de R? Cateto oposto X sobre o cateto adjacente P', né? P'. Bom, eu vou isolar o X nos dois e vou igualar, tá? Então, igualando vai ficar assim. P vezes a tangente de I, isso aqui vai ser igual a P' vezes a tangente de R, certo? Beleza. Só que a gente só trabalha aqui no ensino médio com ângulos pequenos. Então, tanto o ângulo de incidência quanto o ângulo de refração, eles terão que ser pequenos. Professor, o que seria um ângulo pequeno? Ângulo de até 10 graus, certo? Eu não sei se você se lembra lá em trigonometria. Lá em trigonometria a gente aprende que para ângulos de até 10, o seno do ângulo é aproximadamente igual à tangente do ângulo e vai dar aproximadamente o valor do ângulo em radianos. Não sei se vocês se lembram disso. Gente, é tranquilo mostrar que o seno é aproximadamente igual à tangente. Quer ver? Você tem aqui o ciclo trigonométrico, certo? Eixo do seno, eixo do cosseno, né? E o eixo das tangentes é aqui, ó. O eixo dos senos na vertical, o eixo dos cossenos na horizontal, e o eixo das tangentes é esse eixo tangente aqui, né? Certo? Beleza. Cosseno aqui, seno para o outro. Ó, quando o ângulo for muito pequeno, o que a gente pode dizer? Então, olha só.
Então, pegue um ângulo bem pequenininho, ó. Um ângulo bem pequenininho. Um ângulo pequenininho. Olha só esse ângulo aqui, ó, que eu marquei de vermelho. A gente percebe claramente, ó, que a tangente dele é praticamente igual ao seno dele, tá vendo? Então, quando o ângulo for muito pequeno, o seno é aproximadamente igual à tangente. Aí eu vou trocar. Então, no lugar de tangente ali, ó, nós vamos colocar seno. Então, vai ficar assim. P vezes seno de I. Isso aqui vai ser igual a P' vezes o seno de R, certo? Aí eu passei o seno de R dividindo, passei o P dividindo. Então, ficou assim. Seno I sobre seno R é igual a P' sobre P. Certo? Beleza. Gente, de acordo com a lei de Snell, quem que é seno I sobre seno R? N1, seno I, N2, seno R, não é isso? Seno I sobre seno R, então, vai ser o N2 sobre N1, não é isso? N2 é para onde a luz vai, certo? Gente, tá bem óbvio aqui que a luz ela vai para o observador, não é isso? Seus olhos estão aqui, né? O N2 é para onde a luz vai para o observador. E o N1 é de onde a luz vem do objeto, certo? Então pronto, chegamos nessa fórmula então. N do observador está para o N do objeto, assim como P' está para P, certo? Aí. Beleza? Nesse caso aqui, a luz está indo da água para o ar, né? Então, o objeto está na água, o N do objeto é o N da água, né? O observador está no ar, o N do observador é o N do ar. Professor, e se o ângulo não for pequeno, como é que eu faço? Gente, se o ângulo não for pequeno, você não vai poder usar essa fórmula. Essa fórmula só é válida para ângulos pequenos. Se o ângulo não for pequeno, gente, você vai ter que fazer o desenho, certo? E mandar ver, fazer a tangente de R, tangente de I, e aí, obviamente, você vai ter que ter o R e o I, né? Certo? Então, para poder achar o X, aí depois que você acha o X, você acha o P', você acha o P, tá bom? Então, beleza. Ok. Aliás, o P normalmente já é dado, né? Aí você vai lá, faz a tangente de I, acha o X. Depois faz a tangente de R, acha o P', né? Então você isola o X, igual eu fiz aqui, né? Bom, vamos ver como é que o vestibular cobra isso? Eu peguei uma questão que caiu na prova do ITA, certo? Aí ele fala assim, um pescador deixa cair uma lanterna acesa em um lago a 10 metros de profundidade, certo? Beleza, então essa aqui é a profundidade real. No fundo do lago, a lanterna emite um feixe luminoso, formando um pequeno ângulo θ. Pequeno ângulo θ com a vertical. Considere que a tangente de θ aproximadamente seno de θ aproximadamente igual a θ. Ou seja, o ângulo é pequeno e a gente vai poder usar aquela fórmula, certo? Beleza. E o índice é a fração da água, N igual a 1,33. Certinho. Então, a profundidade aparente Hzinho vista pelo pescador é igual a profundidade aparente Hzinho. Beleza. Então, a pergunta dele é a profundidade aparente e nós vamos jogar na fórmula direto, porque o ângulo é pequeno. Então, vai ficar assim. N do observador está para o N do objeto, assim como P' está para P, certo? Onde que o observador está? No ar, né? N do ar, 1 sobre N do objeto. Gente, o objeto está na água. O N da água é 1,33. Certo? Assim como distância da imagem até a superfície, profundidade aparente. É o P', né? Que nesse caso aqui o ITA chamou de Hzinho, né? Está para o P. O P é a distância do objeto até a superfície. É a profundidade real, né? O P vale 10 metros. Tá? Fazendo a conta, então o P' vai dar aproximadamente 7,5, ok? O Hzinho, né, ou P', aproximadamente 7,5. E a resposta é letra C. Se errar essa, o recado é bem claro, né? Olha só, escute lá, por favor. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Ah, não, sim, não tem condição. Se você errar essa, acabou o ITA? Sim. Acabou a prova do ITA, certo? Não tem como. Se errar essa, o fiscal, não. É você, não, deixa eu ficar. Não. Certo? Bom, então tá. Vamos lá. Vamos continuar. Nós vamos falar agora sobre lâmina.
Lâmina de faces paralelas. Bom, olha só, gente, o que vem a ser uma lâmina de faces paralelas? Ela é um conjunto formado por dois dióptros planos e paralelos. Então, o que a gente vai ter aqui? Duas superfícies planas e paralelas, separando meios homogêneos e transparentes. Então, uma lâmina de vidro, por exemplo, certo? Separa o ar do vidro, o vidro do ar, beleza? Então, o vidro da sua casa, por exemplo, da janela, é uma lâmina de faces paralelas. Aí, olha só. Vamos lá. Aqui vem um raio de luz, né? Certo? Eu vou pegar o caso do vidro, desse vidro de janela, que é o caso que sempre aparece. Então, você tem ar, vidro no meio e o ar de novo, certo? Tá bom? Então, aqui vem um raio de luz, aí lá no ponto de incidência nós vamos traçar a reta normal, não é isso? É a reta que forma 90 graus com a superfície. Gente, esse cara aqui é o I, né? O ângulo de incidência. Aí a luz ela vai refratar, né? Como ela está indo do ar para o vidro, ela está indo do menos para o mais, então ela refrata aproximando, né? Ela refrata aproximando. Aqui, ó. Aproximou, certinho? Ela está indo do menos para o mais, então ela aproxima da normal. Aqui é o I, aqui é o R, né? Ok. Aí o raio de luz vem aqui, beleza? Aí quando ele chega bem aqui, nós vamos traçar outra reta normal. Você vai traçar outra reta normal. Se aquele cara lá é o R, esse aqui também é R, pois eles são alternos internos. Pessoal, reparem que o R, na primeira refração, ele é o ângulo de refração. Agora, na segunda refração, ele tornou-se o ângulo de incidência, não é isso? Então, ele era o de refração lá, virou de incidência aqui. Aí a luz vai pegar e vai refratar. E agora ela vai afastar da normal. Por que ela vai afastar da normal? Porque ela está indo do mais para o menos, não é isso? Mais dinheiro, menos dinheiro, as pessoas se afastam de você, não é isso? O raio de luz saindo do mais para o menos, afastou, certo? Beleza. Aí, olha só. Eu posso dizer que o raio refratado final, o R', ele terá o mesmo ângulo que a luz tinha quando entrou. Professor, por que eu posso falar isso? Porque, gente, o meio dos dois lados é o mesmo. É o ar de um lado e o ar do outro. Então, o que é que vai acontecer? Ó, ar, vidro, I e R, não é isso? Vidro, ar. Se aqui é o R, então, obviamente, ali vai ser o I de novo. Se você jogar Lady Snell, só mudou a ordem. Certo? Então, por favor, toda vez que os meios externos forem os mesmos, os raios incidente, o primeiro, e o último refratado serão paralelos. Então, o que é que a lâmina vai fazer? Gente, se os meios externos forem idênticos, a lâmina vai fazer o que nós chamamos de desvio lateral. Então, ela vai pegar a luz e não vai mexer na direção dela. Ela apenas vai pegar a luz e jogar mais para baixo, como foi ali no caso, ou poderia ser mais para cima, depende do exercício, né? Mas aqui no nosso desenho foi mais para baixo, né? O raio de luz veio e saiu mais para baixo. Mas não mudou a inclinação. Não mudou a inclinação, continua a mesma, tá? E tem como calcular esse desvio lateral? Tem. Tem sim, olha só. Pessoal, se esse cara aqui é I, então aqui tudo é I também, né? Porque são opostos pelo vértice, né? Então, se esse cara é o R, quem que vai ser esse outro aqui? I menos R, né? Aí, eu formei um triângulo retângulo, olha o triângulo aqui, ó. Que pega o I menos R até o desvio lateral, tá vendo? Gente, quem que vai ser o seno de I menos R? O seno de I menos R, ele vai ser o cateto oposto Dzinho sobre a hipotenusa, que é o raio refratado lá, né? Certo? Agora, observe esse triângulo aqui agora, ó. Esse triângulo aqui agora. Bom, quem que vai ser o cosseno de R? O cosseno de R, ele vai ser o cateto adjacente, que é a espessura,
sobre a hipotenusa, que é o mesmo raio refratado. Vocês perceberam aí que é o mesmo raio refratado, né? Aqui. O cosseno de R, espessura sobre o mesmo, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é o mesmo, que é a mesma, né? É o raio refratado. Eu vou isolar o raio refratado e vou igualar. Aí, igualando, vai ficar assim, então. Bzinho sobre seno de I menos R é igual a espessura sobre cosseno R, certo? Beleza. Aí você isola, quem vai ser então o desvio lateral? Espessura que multiplica seno de I menos R sobre cosseno de R. O I é o ângulo de incidência na primeira face, certo? E o R é o ângulo de refração na primeira face. Tá bom? Muito raro o vestibular perguntar isso aqui hoje em dia, viu? O que o vestibular exige da gente, normalmente? É o desenho. É o que você sabe fazer o desenho. Agora eu acho que o desenho é o de menos aqui, né? Ah, foi, aproximou, depois afastou, certo? Então eu acho que o desenho é o de menos. E aí o desvio lateral é bem raro cobrarem, certo? É bem raro cobrar. Aí vamos falar agora sobre o prisma. O prisma óptico. Bom, gente, o que é um prisma? Qual que é a definição de prisma? A definição é assim: conjunto formado por dois dióptros planos, só que agora não paralelos. Então, dois dióptros planos cujas superfícies dióptricas não são paralelas. Gente, é um prisma, é nada mais que um prisma. Eu vou pegar o meu aqui, ó. Só um pouquinho. Aqui. Então, aqui está o meu prisma. Ó. É um prisma de base triangular, certo? É um prisma de base triangular. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar a luz aqui dentro, certo? Nós vamos jogar a luz aqui dentro, tá? E vamos ver o que acontece com ela. Eu vou apagar as luzes aqui e vou jogar aquele laser verde que eu tenho para a gente ver como é que é. Aí depois eu discuto no desenho. Bom, então aqui está meu laser. Não sei se dá para ver bem, eu acho que dá. Aí eu vou colocar o prisma no caminho, ó. Então eu vou colocar aqui o prisma no caminho. Aí o que vai acontecer? Olha lá, ó. Dá para ver o trajeto da luz bonitinho lá dentro, né? Gente, reparem que tem uma parte que reflete lá dentro do prisma, tá vendo? Tem uma parte que sofre reflexão, porque toda refração é acompanhada de uma reflexão, né? Então, esse aqui seria a situação do prisma, certo? Eu vou acender a luz ali. Não estou enxergando nada. Então, vamos lá, vamos discutir aqui o desenho. Vamos discutir o desenho do prisma. É o seguinte, pessoal, eu vou pegar o mesmo caso que eu fiz aqui. Então, seria um prisma imerso no ar, tá bom? Então, ar, vidro, ar, tá? Ar, vidro, ar. Porque é esse caso que aparece todas as vezes. Aí aqui seria a primeira face, onde a luz entra, e a segunda face por onde a luz sai, certo? Então, vamos lá. Aqui vem um raio de luz, né? Aqui vem um raio de luz. Aí, lá no ponto de incidência, você vai traçar a reta normal. A reta normal é aquela que forma 90 graus com a superfície. Cuidado, hein? Então, você vê que a superfície está assim, reta normal tem que ser desse jeito, né? Formando 90 graus. O ângulo entre o raio incidente e a reta normal é o ângulo de incidência. Aí, nós vamos chamá-lo de I1. I1 é o ângulo de incidência na primeira face, tá bom? Aí, nesse caso, a luz está indo do ar para o vidro. Ela está indo do menos para o mais. Gente, do menos para o mais, a luz se aproxima. O que ela fez aqui, né? Ela pegou e se aproximou da normal. Esse aqui, então, é o R1. O R1 é o ângulo de refração na primeira face, certo? Tá bom. Aí a luz vem. Quando chega bem aqui, ela vai refratar de novo, né? Ela vai refratar de novo. Só que agora ela está indo do vidro para o ar, né?
Pessoal, do vidro para o ar, ela está indo do mais para o menos. Então, o raio de luz vai pegar e vai se afastar da normal, né? Então, lá no ponto de incidência, você vai traçar outra reta normal, que é aquela formando 90 graus com a superfície, não é isso? E aí a luz agora, o que ela vai fazer? Ela vai se afastar. Tá? Afastou. Do mais para o menos, né? Bom, olha só. Esse ângulo aqui, por favor, esqueça o símbolo. Não, nem olhe para o símbolo. Esse ângulo aqui, ele é o ângulo para a segunda face, ele é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal. Então, esse ângulo aqui, que os livros chamam de R2, ele, na verdade, ele é o ângulo de incidência na segunda face. Então, por favor, o R2 é o ângulo de incidência. Eu acredito que eles tenham colocado o R2, bom, ou porque a luz pode vir do outro lado, e se ela vier do outro lado, ele é o R, ou então para facilitar para decorar as fórmulas. Ó. Eu acho que talvez tenha sido isso. Eu não sei qual a explicação. Mas, pelo amor de Deus, quem que é o R2? É o ângulo de incidência na segunda fase. Aí a luz ela vai refratar afastando, né? Quem que vai ser o I2? O I2 é o ângulo de refração na segunda face, ok? É o ângulo de refração na segunda face. Tá? Também é chamado de ângulo de emergência. É o ângulo com o qual a luz emerge do prisma. Tá bom? Beleza? Então, tá. Agora nós vamos ver as equações do prisma. A primeira equação é a do ângulo de abertura. Pessoal, aquele ângulo lá em cima é chamado de ângulo de abertura ou ângulo de refringência. E existe uma relação que a gente pode estabelecer aqui, que é a seguinte. Eu não sei se vocês repararam, aqui, ó, olha só, aqui foi formado, entre as retas normais aqui, ó, e o prisma, foi formado um quadrilátero, certo? E quanto tem que dar a soma dos ângulos internos do quadrilátero? 360. 360. Então, se aqui é 90 e aqui também é 90, já deu 180, né? Ou como o povo fala na rua, 180. Se lá em cima é A, então esse aqui embaixo, ó, vai ser o 180 menos A, porque o total tem que dar 360, né? Então, 90 mais 90, 180. A, 180 menos A. Se esse cara aqui é o 180 menos A, esse outro aqui é o A. Certo? Eles são suplementares. E, gente, esse ângulo A aqui, ele é o ângulo externo desse triângulo, entre as retas normais e o raio. Ele é o ângulo externo. E o que a gente aprendeu sobre ângulo externo? Ele é a soma dos ângulos internos não adjacentes. Então, vamos lá. Então, equações do prisma. A primeira é a equação do A. Então, o que a gente pode falar? Que o A, ele é dado por... Peraí que eu peguei errado aqui. O A, ele é dado por R1 mais R2, certo? Essa aqui é a primeira equação. Ok. Segunda equação. Segunda equação é a do delta. Professor, quem que é delta? Delta é aquilo ali, ó, desvio angular. Que ângulo seria esse? O delta é o ângulo entre o raio que entra e o raio que sai. Então, gente, se você prolongar o raio incidente, aqui, ó, prolongue o raio incidente. Se você prolongar o último raio refratado, os prolongamentos vão se encontrar bem ali, né? Então, lá está o delta. Lá estará o delta, certo? Desvio angular. É como a gente faz para calcular o desvio angular. Bem tranquilo. Ó, esse ângulo aqui de verde, vocês concordam comigo que ele é o I1 menos R1? Porque o total tem que ser I1, né? Oposto pelo vértice. Então, se ali embaixo é o R1, esse aqui é o I1 menos R1. E do outro lado é a mesma coisa. Esse cara aqui é o I2 menos R2. I2 menos R2. Certo? Beleza. Aí o delta, ele é o ângulo externo, né? Ele é a soma dos ângulos internos não adjacentes.
Vai ser a soma dos ângulos não adjacentes. I1 menos R1, certo? Mais I2 menos R2. Aí eu agrupei o R1 mais R2. E quem que é R1 mais R2, gente? R1 mais R2 é o A, né? Então, o delta ele vai ser I1 mais I2 menos o A. Essa é a fórmula do delta, então, tá? Tá aí. I1 mais I2 menos o A. Certo? É isso. É assim que a gente calcula o desvio angular delta. Gente, experimentalmente, os cientistas perceberam que o desvio angular ele é variável. Então, você vai mexendo no raio incidente, o desvio angular vai mudando, certo? E ele atingirá o menor valor possível quando o I1 for igual ao I2 e o R1 for igual ao R2. Certo? Então, isso aqui é experimental. Isso aqui é experimental, certo? Eu, particularmente, não vejo necessidade de você preocupar com isso, porque ninguém cobra isso mais, certo? A não ser alguns vestibulares que realmente gostam só do rodapé, mas vestibulares normais, nossa, isso aqui não cai mesmo. Aliás, o próprio Delta não cai mais. O próprio Delta não cai mais. Nós fizemos 2 exercícios anteriormente, um da Ariete, da UFMG, e o outro da Santa Casa de Prisma, que a luz sofria reflexão total. É aquilo ali que o povo cobra de prisma hoje em dia. Ou então, dispersão da luz branca, né? Que eu comentei uma questão da Unicamp, né? Que o violeta desvia mais, né? O vermelho desvia menos. Então, o que a gente tem que saber de prisma, eu já falei nos exercícios anteriores. Isso aqui é raro cair, certo? É raro, sumiu. Mas, por desencargo de consciência, eu peguei um exercício para a gente treinar, certo? Isso aqui foi uma questão que caiu no UFT, tá? Aí ele fala assim, um raio luminoso incide sobre um prisma, cuja seção transversal é um triângulo equilátero. Ó, gente, seção transversal, quando você faz o corte assim, né? Puf, perpendicular, né? E aí ele está me dizendo, então, que a figura formada aqui, ó, é um triângulo equilátero, certo? É isso que ele está querendo dizer. Beleza. Então, ele mesmo facilitou, ó. Ângulo de refringência igual a 60. Ângulo de refringência é o ângulo de abertura, né? É o ângulo lá em cima. Tá bom. E possui índice de refração igual a 1,6. Então, esse é o índice de refração do prisma. Certo? O prisma se encontra imerso no ar, cujo índice de refração é 1. Ok. Sabendo que o ângulo de incidência foi de 53 graus, qual será o desvio delta? Esse aqui é o delta minúsculo. Qual será o desvio angular delta? Dados 153,08 e 130,5. Então, beleza. Gente, é jogar nas fórmulas, cara. Jogar nas fórmulas. O delta, ele é o I1 mais o I2 menos o A, não é isso? Então, eu tenho que encontrar esses caras. Eu só tenho o I1. Por enquanto, eu só tenho o I1. Então, a gente vai ter que ir caminhando até achar o I2. Beleza. Vamos começar pela primeira face, então. Vamos jogando na lei de Snell na primeira face. Vai ficar assim. N1 sendo I, N2 sendo R, não é isso? N1 sendo I, N2 sendo R. O N1 é de onde a luz vem, né? Gente, a luz está vindo do ar, certo? E o N2 é para onde a luz vai. A luz está indo para o prisma. Então vai ficar assim. N do ar seno de 53, que é o ângulo de incidência. Isso aqui vai ser igual ao N do prisma vezes o seno de R1, que é o ângulo de refração na primeira face. Certo? Aí vamos lá. N do ar, 1 vezes seno de 53,08. Isso aqui vai ser igual a N do prisma, 1,6 vezes o seno de R1, não é isso? Certo? Aqui Deus abençoa, né? O seno de R1 vai dar meio, né? Qual é o ângulo cujo seno é meio? 30. Então, nós descobrimos que o R1 vale 30 graus. Certo? Aí, agora que eu achei o R1, nós vamos jogar na fórmula do A e vamos achar o R2, certo? Vamos lá. Quem que é o ângulo de abertura? R1 mais R2. Vamos lá. Quanto que vale o A, gente? 60 vai ser igual ao R1 mais o R2. O R1 é 30, né?
Conclusão, R2 igual a 30 também. Certo? Beleza. Aí agora nós vamos jogar na lei de Snell, na segunda face agora. Gente, na segunda face, a luz ela vai do prisma para o ar, né? Então vai ficar assim, N1 seno I, N2 seno R. O N1 é de onde a luz vem, ela vem do prisma. E o ângulo de incidência na segunda face é o R2, né? A gente chama de R2, certo? Então, N do prisma, seno de R2, vai ser igual ao N do ar vezes o seno de I2, que é o ângulo de refração na segunda face. Vamos lá, N do prisma, 1,6. Seno de R2, o R2 é 30, né? Seno de 30, meio. Isso aqui vai ser igual a N do ar, que é 1, vezes o seno de 2. Aí Deus abençoa, ó, que vai dar 0,8. E 0,8 a gente sabe. Seno igual a 0,8 quer dizer que o ângulo I2 vale 53. Não sei se vocês repararam, esse aqui é o caso do desvio mínimo, né? O R1 é igual ao R2, o I1 é igual ao I2, certo? E agora nós vamos calculá-lo. Então, quem que vai ser o desvio angular, então? I1 mais I2 menos o A. Pronto. Então, vai ficar 53 mais 53 menos o A, que é 60. Beleza? Delta igual a 46 graus. Alternativa certa, letra C. C, tá bom? A questão em si é tranquila. O problema é lembrar essas fórmulas do prisma, cara. Certo? Que realmente haja, né? Haja, certo? Um pouco desagradável, né? Um pouquinho desagradável. Mas no desespero, se você não lembrasse as fórmulas, você poderia, por geometria plana, mandar ver aqui. Viu? Você pode tentar. Faz a lei de Snell, acha o primeiro R1 aqui e manda ver. Por geometria plana dá. É possível, certo? Beleza? Tá bom. Vamos continuar então, gente. É o seguinte, nós vamos falar agora sobre o arco-íris. O arco-íris, para quem não se lembra, é a dispersão da luz branca que ocorre onde? Nas gotas de água. Então, o arco-íris é a dispersão da luz branca que ocorre nas gotas de água. Certinho? Então, vamos lá, vamos ver como é que funciona esse processo. Dispersão da luz branca na água. Vamos lá. Pessoal, vamos supor que você tenha uma gota de água suspensa no céu. Tudo bem? As gotas, devido às pontes de hidrogênio, elas mantêm uma coesão muito grande. Elas têm formato esférico, certo? Tá bom? Você tem a gotinha ali, aí aqui vem a luz do sol. Luz branca do sol, certo? Aí, quando a luz branca tocar a superfície da gota, o que você vai fazer? Lá no ponto de incidência, você vai traçar a reta normal, né? A reta normal é aquela que forma 90 graus com a superfície. Ó, eu já comentei isso com vocês lá em espelhos esféricos. Toda vez que a superfície for esférica, a reta normal obrigatoriamente passará pelo centro, não é isso? Então, a reta normal passou pelo centro da gotinha, tá bom? Aí, a luz branca, o que ela vai fazer aqui, gente? Ela vai refratar, porque ela vai mudar de meio, mudando de velocidade, certo? E ela vai dispersar, ela vai se separar nas suas componentes. Então, vem a luz branca aqui e ela separa. Sendo que a cor que mais se aproxima da normal é o violeta, é a cor violeta, aliás. E a cor que menos se aproxima é a cor vermelha, tá bom? Aí, olha só, gente, é o seguinte. Quando as cores, tocarem aqui no fundo da gota, uma parte delas, obviamente, vai refratar. Só que o colorido que sai desse lado, eu não enxergo. Porque se eu estiver desse lado aqui, ó, então aqui, ó, meu olho tá aqui. Se eu estiver desse lado aqui, tentando ver as cores que vêm dali, eu estarei diante do sol. Olha lá, ó, eu estarei olhando para o sol. E a luz do sol é muito intensa, cara. Eu não consigo ver o colorido que sai ali, o sol atrapalha. Então olha só, desse lado aqui, saem as cores? Saem. Só que desse lado eu não vejo. Eu não vejo porque o sol me impede, certo? Tá?
Só que toda refração é acompanhada de uma reflexão. Então, uma parte das cores bate e volta. Bate e volta, aí chega aqui, refrata e sai, certo? Ah, uma parte reflete. Beleza, não me interessa. Tá? Me interessa só o que sai. Então, qual o fenômeno que está acontecendo aqui? Reflexão parcial, não é total, e ali no outro, refração. Não tem dispersão aqui embaixo, hein? A luz já dispersou lá em cima. Não tem como o vermelho dispersar. O vermelho é uma luz monocromática, né? Ele não vai dispersar em vermelho claro, vermelho escuro, vermelho medião. Isso não existe, certo? Bom, e as cores saem desse lado. Então, isso aqui é o arco-íris. Tá? Essa sequência que eu acabei de mostrar forma o arco-íris, tá? Beleza? Aí você pode questionar assim, professor, mas espera aí, no seu desenho o vermelho ficou mais embaixo. Sim. Mas quando eu olho para o céu, eu lembro que eu já vi arco-íris. Quando eu olho para o céu, eu vejo o vermelho mais alto. Então, se o desenho está errado, não, o desenho não está errado. A situação é essa aqui, gente. A situação é essa aqui, olha só. Aqui você tem uma gota de água, e aí o violeta sai mais acima e o vermelho sai mais embaixo, né? Ok? Quando o violeta chegar aqui, ó, no final do meu olho, na parte mais baixa do meu cristalino, eu vou conseguir ver o violeta, mas eu não consigo ver as outras cores, porque as outras cores vão bater embaixo, elas vão bater na minha bochecha, por exemplo. Então, quando o violeta vier e tocar os meus olhos na extremidade inferior, as outras cores não serão vistas. Se eu quiser enxergar as outras cores, o que eu preciso? De gotas mais altas. Porque, gente, olha só, pegue uma gota elevada, uma gota acima daquela. Aí agora o vermelho chega aos meus olhos, enquanto as outras cores batem acima, né? Na minha testa, passa para lá, certo? Então, por que o vermelho é a cor vista mais alta? Porque ele provém das gotas mais altas. Gente, pelo amor de Deus, todas as gotas, elas enviam todas as cores. Entretanto, cada faixa do céu tem uma cor que acerta o meu olho em cheio, enquanto as outras ou baterão em cima ou baterão embaixo, certo? Então tem essa limitação, tá? E outra coisa, por que o arco-íris tem esse formato de arco? Por causa desse ângulo fixo. Não sei se vocês repararam nos slides anteriores, existe um ângulo fixo entre a luz solar que entra e as cores que saem. No caso do violeta, esse ângulo é de 40 graus, entre a luz do sol que entra e o violeta que sai. No caso do vermelho, o ângulo é de 42. E todas as outras cores estão aqui dentro, certo? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Beleza? Aí, olha só, então o que acontece? Como o ângulo é fixo, vai acontecer isso aqui então, ó. Então, os raios de luz vêm paralelos aqui, por exemplo, certo? Está chovendo, ou seja, tem gotícula de água. E olha o detalhe, eu estou de costas para o sol, tá vendo? Para que eu veja o arco-íris, tem que acontecer isso. Eu tenho que estar de costas para o sol. Porque a luz do sol vem, volta, porque ela sofre reflexão lá dentro, volta e chega aos meus olhos, certo? E o formato de arco é por causa desse ângulo fixo. Um ângulo de 42 graus, no caso do vermelho, e 40 graus no caso do violeta, e todas as outras cores intermediárias. Então, devido a esse ângulo fixo, entre a luz do sol e a cor que chega aos seus olhos, então, acaba formando o arco. Aqui, ó, gente, 42 lá, alternos internos, né? 42 aqui, não é isso? Certo? Então, aqui, ó, a luz branca vem, aí a vermelha chega aos seus olhos, né? 42 graus lá, 42 aqui, alternos internos. E o violeta é a mesma coisa, né? Luz branca do sol vem, aí o violeta chega aos seus olhos, né? 40 graus lá, 40 graus aqui, alternos internos, tá? Isso é mais curiosidade, viu? Isso é mais curiosidade. Bom, vamos falar agora da miragem. Pessoal, o que vem a ser a miragem? Miragem é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz sofre sucessivas refrações até sofrer uma reflexão total e voltar, certo? Então, vamos lá, vamos ver. O que acontece é o seguinte,
Pessoal, o ar, ele é homogêneo ou ele é heterogêneo na prática? O ar, na prática, é heterogêneo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que todas as porções de ar terão a mesma densidade? Não. Não. Cada porção do ar pode ter densidades diferentes. Então, o ar é um meio heterogêneo. Então, olha só, gente. Sendo o ar um meio heterogêneo, o que vai acontecer então? Presta atenção. Presta atenção nesse slide. Olha só. Então, o que vai acontecer vai ser o seguinte. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar um dia quente. Beleza? Pessoal, num dia quente, a gente sabe que o asfalto ele é um material que libera muito calor, né? Concreto, asfalto e tal, eles liberam muito calor. Então, o ar próximo ao asfalto, ele é mais quente, não é isso? Aqui, ó. O ar próximo ao asfalto, ele é mais quente, beleza? Aí, presta atenção, por favor. Se a temperatura aumenta, o que acontece com a densidade do ar? Se a temperatura aumenta, o ar expande, né? Aumenta o volume, diminui a densidade. Então, a densidade do ar diminui, não é isso? Beleza? Diminuindo a densidade do ar, fica mais fácil ou mais difícil para a luz passar? Fica mais fácil, porque a luz ela é uma onda eletromagnética, ela não depende do meio para se propagar. Aliás, o meio atrapalha a luz, porque a interação dela com as partículas do meio atrasa a luz. Então, se o ar ficou rarefeito, se a densidade diminuiu, para a luz isso é ótimo. Ela fica mais rápida, ela consegue passar mais rápido por aquele cara. Se a velocidade da luz aumenta, então o N diminui, né? Pois N e velocidade são grandezas inversamente proporcionais, não é isso? Beleza? Então, olha só. Então é o seguinte. O que a gente pode concluir do esquema de setas que eu acabei de fazer? A gente conclui, então, que densidade e índice de refração são grandezas diretamente proporcionais. Certo? O símbolo de proporcionalidade é esse aqui, né? Esse é um alfa, né? Beleza. E índice de refração e temperatura são grandezas inversamente proporcionais. O professor tem que saber isso decorado? Tem. Ou pelo menos você tem que conseguir montar o raciocínio que eu montei ali, certo? Para não ter que decorar. Mas olha, você tem que saber isso aqui, tá bom? Então, índice de refração e temperatura são grandezas inversamente proporcionais. Então, o que é que acontece? Num dia quente, o que acontece é o seguinte. Olha só. Quanto mais próximo do asfalto o ar estiver, mais quente ele estará, né? Aumentou a temperatura, diminui o índice de refração. Então, esse ar quente aqui, ó, ele tem um índice de refração menor do que o ar frio. Ou seja, se a árvore enviar um raio de luz de cima para baixo, esse raio de luz vai para camadas cada vez mais quentes, não é isso? Aumentando a temperatura, diminuindo o N. Então, o raio de luz ele vai para camadas de N cada vez menores. Então, vamos ver o desenho, quer ver? Aqui, ó. Então, por exemplo, a árvore enviou um raio de luz, certo? Para baixo. Quanto mais próximo do asfalto, mais quente o ar fica. Quanto maior a temperatura, menor o N. Então, é como se fossem várias camadas, ó. Várias camadas. Então, você vai dividir o ar em várias camadas. Cada faixa de temperatura seria um N diferente, então é como se fossem meios diferentes, certo? Então, um ar aqui, outro ar aqui, outro ar aqui, outro ar aqui. Então, cada camada representando uma temperatura diferente para o ar, então um índice de refração diferente para o ar, certo? Ou seja, quando a luz vai de uma camada para outra, ela mudou de meio, mas é o ar, não tem problema. Mudou as características do ar, mudou o N. Então ela vai refratar, certo?
Então, quando a luz vier desse primeiro para o próximo, ela vai refratar, afastando. Por que afastando? Porque ela está indo do mais para o menos, não é isso? Ela está indo do maior N para o menor N. Ela afasta aqui, vai afastando, até chegar uma hora que o ângulo de incidência aqui, ó, gente, supera o ângulo limite. Quando isso acontecer, a luz sofrerá reflexão total, não é isso? Aí, agora o que ela faz? Agora ela vai ao contrário, né? Ela vai do quente para o frio. Então ela está indo do menor N para o maior N. Do menos para o mais, a luz aproxima. Então ela aproxima, até chegar aos seus olhos. Então minha pergunta é, pessoal, é possível a luz fazer curva? Sim. Isso acontece quando o meio for heterogêneo. Na verdade, são sucessivos desvios, né? Se você for pegando os pequenos trechos, ela vai em linha reta, né? Mas se juntar tudo, então, é como se fosse uma curva. E olha só, naquela região ali, ó, onde a luz sofreu reflexão total, pessoal, no local onde a luz reflete, os nossos olhos associam ao espelho. Quem reflete é espelho. Espelho d'água, espelho de vidro, espelho, uma superfície metálica. Mas o fato é que onde a luz reflete, para o seu olho é como se fosse um espelho. Então, naquele local ali, ó, onde a luz sofreu reflexão total, o seu olho vai formar um espelho ali. Então, é como se fosse um espelho d'água. Todo mundo já reparou que quando você olha, quando está bem quente e você olha para longe assim, o asfalto parece estar molhado, né? Aquele molhado ali, ó, é onde a luz está sofrendo reflexão total. E quem faz a luz refletir é espelho. Então, o seu olho forma como se fosse um espelho d'água, certo? Um espelho d'água todo irregular, é óbvio, né? Porque o ar é bem dinâmico, certo? E outra coisa, o que o seu olho vai formar? Imagem, cara. A luz, ela reflete, aí o seu olho faz o quê? Igual nós aprendemos. Você vai pegar o raio, vai prolongá-lo, certo? Então, você faz aqui, né? Você vai pegar o raio e vai prolongá-lo, e o prolongamento vai passar pela imagem. Opa, aqui. Peraí. O prolongamento vai passar pela imagem, como se fosse um espelho plano. Como se fosse um espelho plano. Aí aqui, ó, você, por exemplo, você prolonga o espelho, aqui, ó, prolonga o espelho, e a imagem fica do outro lado, a mesma distância aproximadamente, né? Porque não é bem um espelho plano, certo? Mas a ideia é muito semelhante. Então, na miragem, eu consigo ver a imagem do outro lado, olha lá, ó. Dá para ver a imagem do carro, tá vendo? O meu olho forma a imagem, né? Do outro lado, a mesma distância. Certinho? Beleza? Aí, eu peguei um vídeo da Fórmula 1 para a gente poder ver a miragem. Pessoal, olha só. Eu não preciso nem começar o vídeo, já dá para ver a miragem aqui, ó. Olha lá a miragem no asfalto. É um asfalto bem quente, né? Aí a luz vem sofrendo sucessivas refrações até sofrer reflexão total. Aí ela volta, chega aos seus olhos. Onde ela sofre reflexão total, o seu olho é como se fosse um espelho d'água e você vê a imagem através dele. Então lá está a imagem da placa da Pirelli, a imagem dos carros, mas é óbvio que depende da posição, né? É porque do jeito que está ali, os raios de luz vão fazer isso, né? Agora, se a câmera pegar em outra posição, aí você vai ver que a miragem some, porque na verdade o asfalto não está molhado, né? Aqui. Lights out and away we go. Kimi gets away very well, but Sebastian Vettel moves across to cut him off. And then Valtteri Bottas just behind Kimi Raikkonen, and on the inside Daniel Ricciardo and Lewis Hamilton now having a look down the inside, locking up just a little bit as the two Ferraris lead them into turn one. Sebastian Vettel ahead of his teammate going wide. One of the Hasses into turn one. It's Sebastian Vettel from Kimi Raikkonen. Then comes Valtteri Bottas and Lewis Hamilton's losing places as they touch the two Red Bulls of Ricciardo going wide into turn two. And there's Carlos Sainz sliding through, and there's big problems for Ricciardo who spins round on turn 3. Olha a miragem lá, ó, gente.
Olha lá a miragem no asfalto, tá vendo? Vocês viram que lá no início da largada, filmando por baixo, parecia o asfalto molhado, né? Aí quando ele veio por cima, sumiu a miragem. É óbvio, o asfalto não está molhado, certo? E naquela posição ali, os raios de luz fizeram aquilo e deu miragem. Mas lá em cima, não deu a miragem, certo? Então, dependendo da posição, você vai ver ou não vai ver. Agora, e a miragem superior? A miragem superior é a que ocorre em países frios. Então, imagine a seguinte situação. Você está numa região litorânea de um país frio, certo? Você está lá no mar da Noruega. E a água gelada, certo? Consequentemente, o ar aqui embaixo agora é que vai ser o mais frio, não é isso? Então, agora o ar aqui embaixo é que vai ser o mais frio. E a camada de ar acima é que vai ser a mais quente, não é? Bom, nós vimos que quanto mais quente, maior é o N. Então, o N agora vai ser maior lá em cima. Opa, não, falando bobagem, desculpa. Índice de refração e temperatura são inversamente proporcionais. Então, lá em cima, a temperatura é maior, o N é menor. Certo? E aqui embaixo é que o N é maior. Aí agora, imagine o barco enviando um raio de luz para cima. Gente, a luz, ela vai caminhando de camadas de maior N para menor N. Então, o que ela faz? Do mais para o menos, ela afasta. Afasta, até sofrer reflexão total, né? Então, ela está indo do mais para o menos, né? Aí ela afasta, até sofrer reflexão total. Aí agora ela volta. Do menos para o mais, ela aproxima, até chegar aos seus olhos. Eu não sei se vocês viram, é a mesma coisa. Esse fato aqui é o mesmo, só que com a luz indo para cima. Então, quando o ar frio está embaixo, a miragem ocorre com a luz indo para cima, certo? Aí, obviamente, vai acontecer a mesma coisa. Onde a luz sofre reflexão total, é como se fosse um espelho d'água, né? E o seu olho forma a imagem. Então ele vai lá e vai formar a imagem. Então, isso era muito comum, por exemplo, na época das grandes navegações, quando era formada a imagem do barco sobre o barco. Olha lá, ó. E os caras achavam que era um navio fantasma. Perdão, gente. O pessoal achava que era um navio fantasma. Navio fantasma, não sei o que. Não. Não é navio fantasma. Certo? Aquilo ali é apenas uma miragem. Certo? Então, beleza. Vamos lá. Continuando. Agora vem umas perguntas que elas são meio que curiosidade, mas curiosidades que caem, viu? Curiosidades que caem, tá? Então, a primeira pergunta é, por que o céu é azul? Então, vamos lá, gente. Por que o céu é azul? Bom, a questão é a seguinte. Quando a luz, ela vem e penetra a nossa atmosfera, o que ela faz? Esse feixe de luz, ele é absorvido pelos elétrons dos átomos, né, que compõem a nossa atmosfera. Esses elétrons absorvem a radiação, aí eles saltam, né, o átomo fica excitado. E aí os elétrons, então, retornam. E ao retornar, eles devolvem radiação para várias direções. Gente, mandar para várias direções é difundir ou espalhar, certo? Então, o que os átomos da atmosfera fazem? Eles emitem luz, aquela luz que foi recebida, em várias direções, certo? Quem estudou isso foi um cientista chamado Rayleigh. Por isso que o pessoal fala espalhamento de Rayleigh, certo? Bom, o que foi que Rayleigh descobriu? Rayleigh descobriu o seguinte, que quanto maior fosse a frequência da radiação, mais espalhada ela seria, certo? Então aqui, ó, luz de alta frequência, Rayleigh descobriu que ela é mais espalhada que as demais pelas partículas minúsculas que nós temos na atmosfera. Então, por favor, gente, a atmosfera é formada por moléculas, principalmente de nitrogênio e oxigênio, certo? E partículas minúsculas são responsáveis por espalhar cores de alta frequência. A cor de mais alta frequência, acho que todos devem lembrar, é o violeta, é a cor violeta. Então, a cor violeta, ela é a mais espalhada de todas.
Então, quando a luz branca toca, e a luz branca, então, os átomos vão captando a radiação e vão emitindo diversas cores, o violeta é a cor mais espalhada. Entretanto, o violeta, ele não é muito percebido por nós. Ele não é bem percebido por nós, aliás. O violeta é fraco e nós não temos cones violetas, né? Então, realmente fica difícil de ver. Aí, depois do violeta, anil, mesma coisa. Não é um tom forte e nossos olhos não têm cones próprios para ele. Aí, depois do anil, vem o azul. Aí, agora sim, o azul nós temos cones para ele, né? Os nossos olhos possuem cones azuis. Então, o que é que vai acontecer? A radiação branca vem, certo? O que as partículas da atmosfera fazem? Captam a radiação e espalham as cores, muito mais o azul. Então, o azul ele é espalhado pelas partículas da atmosfera, deixando o céu azul. E as outras cores conseguem continuar seu trajeto com mais facilidade. Então, o azul ele é muito espalhado, as outras também são, mas não tanto, né? E aí, então, elas continuam o seu caminho. Então, tá aqui, ó, luz transmitida sem o azul, certo? Detalhe, vocês viram como é que a luz ficou? Amarela. Porque se vocês lembrarem lá de introdução à ótica, as três cores primárias são vermelho, verde e azul. Se você tira o azul, fica vermelho e verde, que é o amarelo. Então, é por isso que quando a gente olha para o céu, a gente vê o sol amarelado. Porque o azul foi retirado pelas partículas da atmosfera. As partículas da atmosfera espalharam muito o azul. Então, a luz do sol que chega até nós, ela praticamente não tem azul. E aí fica amarelada, então, que fica vermelho e verde, né? Mas o sol é branco. A gente não percebe branco por conta desse fenômeno da atmosfera terrestre. Certo? Aí vamos lá, continuando aqui. Beleza, então o céu é azul porque o azul é a cor que mais espalha no céu. Partículas minúsculas são responsáveis por espalhar as cores de alta frequência. E das cores perceptíveis por nós, o azul é de maior frequência, certo? Continuando, vamos lá. Por que o pôr do sol é vermelho? Vamos lá, por que o pôr do sol é vermelho? Bom, é o seguinte. Vamos lá, ó. Pessoal, vamos supor que você tem aqui o planeta Terra. Aí aqui é o seguinte, meio-dia, certo? Lá embaixo, nascer do sol, 6 da manhã. E aqui o poente, certo? 6 da tarde, mais ou menos. Bom, o desenho ele mostra claramente o que eu quero dizer. Ao meio-dia, a quantidade de atmosfera que a luz tem que percorrer, aqui ó, as partículas, as bolinhas representando as partículas, certo? Ao meio-dia, a quantidade de atmosfera que a luz tem que percorrer, ela é bem menor do que a quantidade de atmosfera que a luz tem que percorrer no pôr do sol, né? Você percebe que no pôr do sol a luz tem que percorrer uma distância bem maior na atmosfera terrestre. Esse desenho aqui é de um livro que eu tenho, Física Conceitual, do Paul Hewitt. Muito bom o livro, ele faz figurinhas muito boas, assim. Aí eu pego. Olha só. Então a gente percebe claramente que durante o pôr do sol, a luz tem que percorrer uma quantidade maior. E a minha pergunta é, qual é a cor que consegue percorrer as maiores distâncias na atmosfera? A que menos espalha, cara. E, gente, qual é a cor que menos espalha? A de menor frequência. E qual é a cor de menor frequência? Vermelho. Então, olha só, essa frase aqui, ela resume tudo. A luz que não é espalhada é transmitida. Vocês lembram que transmitir é deixar atravessar, não é isso? Então, a luz que não é espalhada, atravessa. E continua, certo? O vermelho, então, que é a menos espalhada. Por que ele é a menos espalhada? Porque o vermelho é a cor de menor frequência, não é isso? Então, o vermelho, como ele é menos espalhado, ele é o melhor transmitido. Ele é o que consegue atravessar as maiores distâncias, tudo bem? Por isso que o nascer do sol e o pôr do sol, eles são avermelhados, certo? Começa uma coisa meio avermelhada, depois, à medida que o sol vai subindo, é alaranjado e depois fica amarelado, né? Por conta da questão do céu azul.
E aí depois, o contrário, né? Alaranjado, avermelhado. Certo? Bom, aí com isso, agora, a gente tem condição de entender a lua sangrenta, que eu havia comentado lá na aula de introdução à ótica. Então aqui é o seguinte, gente, lua sangrenta é quando no eclipse da lua, ou seja, a lua tem que estar atrás da Terra, né? Na região de sombra. Então, no eclipse da lua, em vez de a lua desaparecer, ela fica vermelha, não é assim? Então, isso que é a lua sangrenta. É quando no eclipse da lua, em vez de a lua desaparecer, ela fica vermelha. O que é que acontece? Vocês se lembram? O que acontece é o seguinte, ó. Os raios do Sol, eles vêm, né? Se a Terra não tivesse atmosfera, a luz branca ia passar direto, ó. Aqui, ó. Passou direto. Passou direto. E nós não veríamos a Lua. Entretanto, a Terra tem atmosfera. E a atmosfera da Terra, ela faz com que a luz branca convirja. Então, é como se a atmosfera da Terra fosse uma grande lente convergente. Ela faz com que a luz branca aproxime. E a luz branca, ao penetrar na atmosfera terrestre, ela dispersa. E qual é a cor que consegue atravessar as maiores quantidades de atmosfera? É o vermelho. Então, se tem alguém que vai conseguir, se for possível alguém atravessar a atmosfera toda, essa cor será a cor vermelha. Aí o vermelho vai lá, toca a lua, você vê que sofreu um desvio, né? Então ele fica mais para baixo. Aí agora ele vai conseguir acertar a lua e chegar aos nossos olhos. Tá bom? Eu coloquei aqui, esse aqui foi um resumo que eu. Esse aqui foi um quadro que eu encontrei no Globo.com, uma reportagem. Aí, como ele está tudo corretinho, tudo bonitinho, eu coloquei aqui para vocês como um resumo, certo? Um resumo da lua sangrenta, tá? Então, reparem, ó, que a luz vermelha sofre um desvio, né? A luz não segue reto. A atmosfera terrestre faz esse desvio nas cores. E é por conta disso o vermelho chega até a lua, tá? Beleza. Vamos falar agora sobre as mudanças de cor da lua no céu. Você já deve ter reparado isso, né, gente? Quando a lua tá lá em cima, é uma coisa prateadona, né? Quando ela tá aqui na linha do horizonte, fica aqui amarelão, né? Certo? Então vamos lá, vamos ver o que acontece. É muito semelhante com o que a gente já vinha discutindo aqui. Então é o seguinte, a lua, da mesma forma que o sol, ela nasce e se põe, certo? Então vamos lá, no início a lua estava aqui, estava na linha do horizonte, certo? Você percebe que a lua na linha do horizonte, a quantidade de atmosfera que a luz dela vai ter que atravessar será maior do que a quantidade de luz, a quantidade de atmosfera que a luz teria que atravessar quando a lua estiver no seu ponto mais alto. Gente, o ápice da lua é chamado de zênite. Então, olha só, então a gente consegue perceber na figura que a distância percorrida pela luz, quando a lua está no horizonte, é maior do que a distância percorrida pela luz quando a lua estiver no zênite. Gente, quanto maior for a quantidade de atmosfera que o cara tem que atravessar, mais a cor azul é espalhada, certo? Então, quanto maior a quantidade de atmosfera que a luz tiver que atravessar, mais azul será espalhado, sobrando então vermelho e verde, e a mistura vermelho e verde dá o amarelo. Então, você pode reparar que a lua no horizonte, ela fica mais amarelada, né? Ou um pouco alaranjada, certo? Tudo bem? Porque a cor consegue mais longe vermelho, depois laranjado, certo? Tá? Beleza. Então, é essa a ideia. Quando a lua está no zênite, no ponto mais alto, a distância percorrida pela luz na atmosfera é bem menor. Então, não espalha tanto a cor azul. Se não espalha tanto a cor azul, então a gente consegue ver a lua mais próximo do branco mesmo, certo? Tudo bem? O que acontece então? Um amarelo mais claro ou branco, certo? Essa é a ideia, tá? Beleza? Ok. Esse quadrinho, então, aqui, essas duas figuras são mostrando isso que eu havia dito, tá? Então, espalha muito azul, fica uma coisa mais amarelada, mais alaranjada, certo? Avermelhada. E aqui, ó, espalha pouco azul. Não espalha tanto a luz azul. Aí fica mais próximo do amarelo claro ou do branco, certo? Beleza. Vamos falar agora das nuvens.
Por que as nuvens são brancas? Nossa, uma vez eu dando aula disso, falei isso pro menino. Porque são feitas de algodão. Ha, 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 ha. Ó, Samin também não gostou, não. Achou a piada indecente, certo? Bom, vamos lá. Por que as nuvens são brancas? Gente, a primeira coisa é você saber a composição da nuvem, né? As nuvens, elas são formadas por gotículas de água suspensas no ar, certo? Tudo bem? Então, é a primeira coisa que você tem que saber. Então, nuvens são formadas por gotículas de água suspensas no ar. E essas gotículas, elas têm tamanhos variados. Então, você tem gotícula muito pequena e tem gotícula grande, certo? Aí, o que vai acontecer? Rayleigh, como eu havia comentado, ele estudou o espalhamento das cores, né? E ele descobriu que partículas minúsculas são responsáveis por espalhar as cores de alta frequência. Então, as menores partículas espalham as cores de maior frequência. E das cores que a gente percebe, vermelho, verde e azul, o azul é a de maior frequência, né? Já as partículas de tamanho médio, elas são responsáveis por espalhar as cores de média frequência, então é na região do verde ali, certo? E as partículas maiores, elas são responsáveis por espalhar as cores de baixa frequência, principalmente o vermelho. Então, o que acontece é que a nuvem ela é formada por gotículas de tamanhos variados, que servem para espalhar as variadas cores. Então, cada gotícula vai espalhando cores variadas. E a mistura de tudo dá o quê, gente? A mistura de tudo dá o branco. Então, a nuvem é branca por quê? Porque ela é formada por gotículas de tamanhos variados que espalham cores variadas. E a mistura de tudo dá o branco, certo? E por que, professor, quando vai chover a nuvem fica preta? Exatamente porque quando vai vir um temporal, as nuvens de temporais, elas são chamadas de cumulonimbus e elas chegam a ter 7 quilômetros de espessura, certo? Com muita água, certo? Então são nuvens muito espessas. Aí o que acontece, gente? A água, ela espalha a luz? Espalha, mas ela também absorve. A água também absorve luz. Então, o que acontece? A luz branca vem e ela é espalhada nas gotículas, mas uma parte é absorvida. E tem tanta água no caminho que a luz vai ser toda absorvida praticamente antes de atravessar a nuvem. Então, praticamente toda a luz será absorvida antes de atravessar a nuvem, certo? Bom, beleza, estamos acabando. Por que a água é azul esverdeada? Vamos lá. Tem muita perguntinha, né? Vamos lá. Pessoal, a água pura mesmo, ela é incolor, né? Certo? Todos sabem disso. Mas a água do mar não é água pura, né? Então, a coisa é um pouquinho diferente. Então, olha só. Quando você olha para o mar e vê aquele azul profundo, na verdade, não é a cor da água do mar. Aquele ali é o azul do céu refletido na água. Então, o azul profundo que eu vejo quando eu olho para o oceano, nada mais é do que a cor do céu refletida na água. Na verdade, a cor da água do mar, ela não é essa, ela é um pouquinho diferente. Vamos entender aqui como é que funciona. A água do mar, ela é muito boa para absorver o infravermelho. Então, a água ela é uma ótima absorvedora de infravermelho, certo? Aí, o que acontece? Vocês lembram, né? A gente já estudou isso lá em Introdução à Ótica. Se o cara é bom para absorver determinada faixa de frequência, é porque os dois, a molécula e a onda, trabalham mais ou menos na mesma frequência, né? Assim? Certo? Então, é isso que acontece. A frequência com a qual as moléculas de água oscilam, da água salgada lá, é muito próxima à faixa do infravermelho. Aí, então, a radiação infravermelha toca a água e a água absorve e entra em ressonância, né? Suas partículas são mais agitadas, começam a colidir umas com as outras, certo? E a energia, então, é transformada na forma de calor. Beleza? Quem vem depois do infravermelho é a cor vermelha.
existe até uma região de mistura das duas, não é bem definido. Aqui acaba o infravermelho, aqui começa o vermelho. Então, o que acontece é que, ao absorver o infravermelho, a água ela acaba também absorvendo um pouco da cor vermelha junto com ela, certo? Então, a água ela acaba entrando um pouco em ressonância com a cor vermelha, certo? E, gente, ao entrar em ressonância, ela absorve o vermelho, né? E aí, o que é que sobra? Das cores primárias, sobram verde e azul. E o verde e o azul, tá aqui, ó, formam o ciano, que é esse azul turquesa aqui, né? Então, a água do mar, ela tem a cor ciano, certo? Uma vez um aluno falou assim, pode, professor, fácil decorar, hein? A água do mar é oceano. Beleza, certo? Eu achei bem útil mesmo. A gracinha dele é bem útil, viu? Professor, e por que a espuma é branca? Opa, pega aí. Por que a espuma é branca? A espuma é branca pelo mesmo motivo da nuvem. Porque a espuma ela é formada por gotículas de água de tamanhos diferentes, né? Que vão espalhar as mais diversas cores, certo? Tornando-a branca, tá? Beleza. Posição aparente dos aços. Olha só, gente. Vamos supor que você estivesse lá, olhando para o céu, certo? Apreciando, admirando uma estrela, tá? Você está lá olhando para o céu, admirando a estrela. A minha pergunta é, onde você vê a estrela? É a posição real dela? Não. Onde você vê a estrela não é a posição real dela. Porque olha só o que acontece. Aqui está a estrela, ela envia um raio de luz, né, gente? Quando o raio de luz entra na atmosfera terrestre, olha só o que acontece. Lá em cima, a atmosfera terrestre é rarefeita. Ou seja, a densidade dela é pequena. E nós vimos que se a densidade é pequena, o N também é pequeno. São diretamente proporcionais. Então, quer dizer que lá em cima, o N é pequeno. Beleza? E aqui, próximo à superfície, o N é maior. Então, o que a luz está fazendo? Ela está indo do menos para o mais. E do menos para o mais, o que a luz faz? Aproxima. Então, ela vai sofrendo sucessivas aproximações da normal até chegar aos seus olhos. Aqui, ó. Só que os nossos olhos sempre associam a trajetória da luz a uma linha reta. Então, eu vou formar a imagem da estrela numa posição que não é a verdadeira. Certo? Então, devido à mudança de índice de refração na atmosfera, a gente não enxerga o cara na posição real. E isso acontece com o Sol, não sei se vocês se lembram, no nascer e no pôr do Sol. Gente, quando o Sol nasce no horizonte, ele não necessariamente está lá. A verdade é que ele não está lá, porque a posição real é diferente da posição aparente. Então, olha só o que acontece. Devido à refração da luz na atmosfera, o Sol nasce alguns instantes antes de ele realmente estar na linha do horizonte. Então, é possível ver o Sol, mesmo ele abaixo da linha do horizonte. Então, aqui, gente, o Sol vai enviar um raio de luz. Aí, se não fosse a refração na atmosfera, a luz passaria reto e ninguém veria o Sol. Mas a luz vai sofrendo sucessivas aproximações, né, até chegar aos seus olhos. Aí seus olhos vão lá, associam a imagem a uma linha reta, né? Tá aqui. Ele forma a imagem do Sol. Então, você acredita que o Sol já nasceu, mas a verdade é que ele não nasceu ainda, certo? O Sol não nasceu ainda. Ele ainda vai aparecer. Mas devido à refração, a gente consegue vê-lo alguns instantes antes. Aí outra coisa, no pôr do Sol é a mesma coisa, né? O Sol já se pôs, mas você ainda o enxerga, tá bom? Beleza? Aí pra gente finalizar, eu peguei uma questão que é clássica. Isso aqui já caiu 30 milhões de vezes em tudo quanto é prova que você quiser. Aí eu escolhi essa da Unesp aqui, tá bom? Vamos lá. Uma haste luminosa de 2,5 metros de comprimento está presa verticalmente a uma boia opaca, circular. Gente, opaca não permite a passagem da luz. De 2,26 metros de raio. Certo? Que flutua nas águas paradas e transparentes de uma piscina, como mostra a figura. Devido à presença da boia e ao fenômeno da reflexão total da luz, certo?
apenas uma parte da haste pode ser vista por observadores que estejam fora da água. Então, gente, a boia, ela vai tampar uma parte da haste. Tem outra parte que dá para ver, mas tem uma parte que a boia vai tampar, certo? Considere que o índice de refração do ar seja igual a 1, o da água da piscina 4/3, 100 de 48, blá, 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 blá. Um observador que esteja fora da água poderá ver, no máximo, uma porcentagem do comprimento da haste igual a. Então, olha só, a ideia é a seguinte. Olha só, gente. Vou fazer o desenho bem porco aqui, no próximo slide. Aí eu apago e depois a gente faz a coisa bonitinha. Então, a ideia é a seguinte, ó. Aqui está a superfície da água, certo? Aqui está a haste. Aí, eu vou pegar esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui, ele delimita a parte invisível, vou chamar o comprimento dela de x, da parte visível, que seria, então, 2,5 menos x, não é isso? Tá bom? Quer dizer o seguinte, que se aqui, daqui para cima, é a parte invisível, é porque a boia está tampando, né? Então, olha só o que a boia está fazendo. Gente, essa parte aqui, ela vai enviar raio de luz, né? Aí, quando a luz vai do mais para o menos, ela afasta, não é isso? A mesma coisa acontecerá do outro lado. Ó. A luz vai do mais para o menos e vai afastar. Bom, pegue um raio de luz mais afastado ainda. O raio refratado vai afastar mais ainda, né? A mesma coisa do outro lado. Ó. O raio refratado vai afastar mais ainda. Vai chegar uma hora que aquele pedacinho lá, ele vai enviar um raio de luz tal que o raio refratado sairá rasante. Quando isso acontecer, estamos na situação limite, certo? Limite. Se você traçar a reta normal lá, né? O ângulo de incidência ali, ó, será o ângulo limite, não é isso? Beleza. Pessoal, e se eu pegar um raio de luz mais afastado ainda? Não sai. Não sai. Se você pegar um raio de luz mais afastado ainda, o ângulo de incidência será maior que o limite. E a luz, então, sofrerá reflexão total. Ou seja, para a boia tampar toda essa parte aqui, ó, o que ela tem que fazer, gente? Tampar todos os raios de luz que saem. Ou seja, tampar do limite de um lado até o limite do outro. Se ela tampar do limite de um lado até o limite do outro, ela não deixa os raios daquela parte saírem, certo? Ela não deixa os raios de luz daquela parte saírem. Professor, e o resto? O resto não precisa preocupar, gente. O resto não precisa preocupar porque o resto já não sai. O resto já não sai por reflexão total, certo? Então, a boia tem que pegar do limite de um lado até o limite do outro. Aí ela tampa e as pessoas, então, não conseguirão ver todo esse pedaço de verde aqui. Certinho? Tá? Então, dito isso, vamos lá. Então, vamos para o desenho. Beleza? Então, olha só. Então, como eu havia dito, você vai ter aqui um pontinho que separa a parte não visível, que é a de cima, da parte visível de baixo. Esse pontinho está a X metros de profundidade, certo? Aí o que a boia tem que fazer mesmo? Ela tem que pegar do limite de um lado e o limite do outro. Não é assim? Beleza. Aí lá no ponto de incidência, você vai traçar a reta normal. Aquele ângulo ali é o ângulo limite, né, gente? É o ângulo entre o raio incidente e a reta normal. Se esse cara é o L, aqui também é L, porque eles são alternos e internos. E aí, olha só, para eu poder achar o X, ficou tranquilo agora, gente. Eu formei um triângulo retângulo aqui, né? Triângulo retângulo, em que o cateto oposto é 2,26, que é o raio. O cateto adjacente é o X, que é o que eu quero achar. Para isso, então, eu preciso do L. E o L é bem tranquilo, é só jogar na fórmula dele, né? Qual é a fórmula do L, gente? Seno do ângulo limite, N menor sobre o N maior, não é isso? Beleza? Então, seno do ângulo limite vai ser igual N menor, 1, sobre o N maior, 4/3. Certo? Seno do ângulo limite igual a 3/4. 3/4 é o 0,75.
E olha que bênção, exatamente o ângulo que a Unesp deu. Olha lá no enunciado. Seno de 48,6, 0,75. Então, nós descobrimos que o ângulo limite vale 48,6. E quem é que a gente ia usar mesmo? Eu tinha o cateto oposto e eu queria o adjacente. Então, nós vamos usar a tangente. Então, quem vai ser a tangente de L? Cateto oposto 2,26 sobre o cateto adjacente, que é o x. E o exercício deu, né, a tangente de L. A tangente de 48,6, desculpa. Que é o L, né? 1,13. É igual a 2,26 sobre x. Aqui Deus abençoa, deu certinho. X igual a 2. Certo? Então, quer dizer que você tem uma haste de 2,5 metros e 2 metros a gente não consegue ver, porque a boia é tampa. Consequentemente, quanto que a gente consegue ver? 0,5 metro. A parte visível é de 0,5 metro. E a pergunta dele é quanto que dá isso em porcentagem. Então, é muito fácil. 2,5, 100%. 0,5 metro, x, 20%. Letra D. De desânimo, certo? Então tá bom. Então é isso. Vimos tudo, cara. Até nuvem branca, nuvem de chuva, certo? Então tô bem tranquilo que vocês viram tudo desse assunto, que é um assunto importante demais da conta, tá? Então, beleza? Até a próxima, gente. Tchau, tchau, tchau.